A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Josi. Eu estou muito feliz por estar aqui. Vim aqui aceitar o convite da tia Rô, né? Para falar sobre um tema muito importante que tem sido tema da semana, que tem falado sobre Deus não faz acepções de pessoas. E eu tenho aprendido muito com as histórias que tenho ouvido aqui com a tia Martinha, a tia Rayana. E hoje eu vim trazer rapidinho uma história para vocês que fala sobre um homem chamado Cornélio. E a história que a tia Josi escolheu está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que diz assim o versículo 34. Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. E a tia Josi veio aqui falar mais uma vez para vocês que o nosso Deus não faz acepções de pessoas. E a história que a tia Josi escolheu, a tia Josi deu um tema. Somos todos iguais para o nosso Deus. Independente da nossa cor de pele, do nosso cabelo, se somos ricos, se somos pobres, nós somos todos iguais para o nosso Deus. E a história fala sobre um homem chamado Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um comandante do exército chamado Cornélio. Ele era italiano, não fazia parte do povo judeu. Cornélio e sua família tinham o costume de orar todos os dias. Cornélio não conhecia Jesus como eu e você. Ele só conhecia de ouvir falar, mas ele ainda não tinha tido encontro com Jesus. Mas todos os dias ele orava com a sua família várias vezes e ele levava esmola aos pobres, gostava de ajudar as pessoas. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Um dia, um anjo apareceu para Cornélio e ele levou um susto quando aquele anjo apareceu para ele e disse assim: Deus ouviu as suas orações e tem visto o que você tem feito para os pobres e lembrou de você. E aí, sabe o que Deus falou para Cornélio? Que era para ele enviar os seus mensageiros até a cidade de Jope e buscar Pedro. Crianças, que será que Deus queria dizer com aquilo? Buscar Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro andava pelo mundo pregando a palavra do Senhor e ele pregava para muitas pessoas de lugares diferentes. Mas naquela época, o povo não se misturava com os estrangeiros. E aí, mas Cornélio ficou assustado, mas mesmo assim ele resolveu ouvir a voz de Deus e enviou os seus discípulos os seus mensageiros no dia seguinte para buscar Pedro. E Pedro estava na casa de Simão. E na hora do almoço, o almoço ainda não havia ficado pronto. Pedro aproveitou para orar. E ele subiu no terraço e foi orar. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Quando Pedro estava orando, ele teve uma visão como se os céus se abrissem e descesse um lençol com todas as espécies de animais. Animais de 2 patas, de 4 patas, aves dos céus, animais que rastejavam. E aí Pedro ouviu uma voz dizendo: Levanta-te e coma. E Pedro disse: Não, não posso comer. Nunca comi coisa imunda. E aí, imaginem, crianças, Pedro matar uma cobra e comer. Vocês teriam coragem de matar uma cobra e comer? Tia Josi não teria coragem de matar uma cobra e comer. Mas Pedro não conseguiu entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para ele com aquela visão. E de repente aquela visão sumiu. E aí Pedro resolveu ver se o almoço já estava pronto, porque ele já estava com muita fome, e aí ele desceu para almoçar. E quando ele desceu, ele ouviu um barulho
como de pessoas batendo na porta. E quando ele foi abrir, crianças, sabe quem era? Os mensageiros de Cornélio. E disse para ele: Você é Pedro? E ele disse: Sim, sou Pedro. Aí eles falaram assim: Nós viemos buscar você, Amanda de Cornélio. E ele ficou um pouco assustado, sim, sabe? Será que Pedro ia obedecer? Será que Pedro foi, crianças? Se você disse sim, acertou. Pedro foi obediente e foi até a cidade de Cesareia com aqueles mensageiros e alguns amigos. No meio do caminho, Pedro começou a pensar naquela visão. O que será que Deus estava querendo me ensinar com aquela visão daqueles animais? Ele não conseguia entender. Mas mesmo assim, Pedro foi obediente à voz do Senhor. E ele foi até lá na casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, Pedro, ele viu várias pessoas de várias nações. E aí ele começou a entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para ele com aquela visão. Que ele deveria pregar para todas as nações, para todas as raças, sem fazer acepções de pessoas. E aí ele começou a falar do grande amor de Deus, como Deus poderia salvar aquelas pessoas. Começou a falar sobre a salvação do nosso Deus para aquelas pessoas. E aí aquelas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e a família de Cornélio, todos aceitaram a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Imagina se Pedro tivesse sido desobediente e não tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse deixado o orgulho entrar no seu coração, porque eles não pregavam para estrangeiro, e não tivesse ido, aquelas pessoas não iam conhecer Jesus. Então, a palavra que a tia Josi traz aqui hoje para você é que o nosso Deus, ele não faz acepções de pessoas. O nosso Deus, ele ama todos iguais. E ele andou pelo mundo curando. Ele curou leprosos. Ele curou pessoas doentes físicas, coxo, cego, surdo. E ele ama todos. E o nosso Deus, né, fala lá em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Olha que amor é esse que o nosso Deus tem por nós, que deu o seu único filho para morrer por nós. Então, crianças, que nós possamos amar a todos iguais, os nossos amigos, que possamos ficar perto daquelas pessoas que às vezes a gente fala, não quero ficar perto desse amigo. Às vezes lá na igreja, na salinha, a gente faz isso, a gente vê isso, né? Então, que nós possamos amar todos os nossos amigos iguais, porque o nosso Deus, ele quer que nós aprendamos a cada dia que ele não faz acepções de pessoas, ele ama eu e você da mesma forma. E assim, essa é a palavra que a tia Josi deixa para você, que ela venha entrar no seu coraçãozinho e que você tenha um final de semana muito, muito abençoado pelo nosso Deus. Um beijo da tia Josi e olha, não faça acepção de pessoas, porque isso deixa o coração do nosso Deus muito triste. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.